Bom, gente, boa noite mais uma vez. Bem-vindos, bem-vindas a todos. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo do Agosto Lilás, que é o mês de trabalho de combate e sensibilização a todo esse processo de violência de gênero, né? Violência contra a mulher. Hoje que nós estamos em um dia extremamente difícil, com tantas, assim como todos os dias, mas hoje está sendo assim bem delicado, bem difícil para a gente tem que lidar com essa situação, né? Dessa criança, dessa jovem, dessa mulher que teve a sua infância, a sua adolescência interrompida e teve a necessidade de se tornar de forma compulsória uma mulher, né? E passar por esse processo de aborto, que é uma situação que futuramente a gente vai tratar sobre isso. Mas hoje a gente está aqui com a nossa convidada Hermildes Lima, ela que é assistente social e docente do ensino superior, e vai dialogar conosco sobre a violência de gênero e os impactos sociais que causam na vida de crianças e de mulheres. E aí nós vamos dividir a tela com ela para poder ela conversar um pouco com a gente sobre essa temática hoje. Vamos aguardar ela entrar. Boa noite, Jorge. Olá, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, tá? Obrigada a vocês pelo E convite, para parabenizar aí também pelo trabalho. Acho que a gente tem uma sintonia, né? Porque estamos vestidas com as mesmas cores. que bom. E aí, então é isso. Hoje a gente vai dialogar, né, sobre esse tema difícil, um dia difícil. Não tem como a gente não falar sobre isso, não tocar no assunto. É muito estranho a gente se colocar imparcial a essa situação que está acontecendo, visto que é uma situação que acontece cotidianamente, né? Por minutos, por horas, jovens, crianças, mulheres, meninas são agredidas e violentadas das diversas formas. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa violência de gênero e esses impactos que essa violência ela causa na vida social dessas mulheres e dessas crianças. Ok. Eu estava acompanhando aqui você trazendo, né, Flávia, essa situação e eu pensando, né, no que falar no dia de hoje, queria mesmo demarcar esse processo, né, dos últimos 2 dias aí que nos aterrorizou, porque foi um quadro mesmo de terror e de barbárie, tudo que nós vivenciamos, né, e não se aproxima minimamente do conjunto de violência que essa criança sofreu, né, ao longo aí da sua vida. Foram 4 anos, quase metade da sua vida, sendo submetida à situação de violência sexual, né, de abuso sexual por parte aí de um tio. Isso retrata a dura realidade da violência sexual no Brasil, né, sobretudo na violência sexual perpetrada contra crianças e adolescentes, que vai ter aí, né, como um dos principais autores desse tipo de violência, pessoas que é do círculo familiar de convivência direta dessas crianças, e não bastasse todo esse cenário de terror, a gente ainda vai ter sistemáticas formas de violência que essa criança foi submetida, né, desde de, de uma espera por uma decisão judicial para resguardar aquilo que, inclusive, legalmente já é garantido, né, que é a interrupção da gravidez em decorrência de estupro, e por uma outra questão também penal relacionada aí que levar essa gravidez adiante colocaria em risco a própria vida dessa criança, né? Se trata de uma criança de 10 anos, né? O próprio processo de formação do seu corpo fisiológico ainda está em andamento. E sem contar também o impacto disso emocional, né, psicologicamente e socialmente para essa criança. E aí a gente vê aí como esse cenário de profundo extremismo, né, um fundamentalismo teocrático muito grande que tem tomado o cenário no Brasil, expôs essa criança a uma situação de muita humilhação, de muita violência, né, de tortura mesmo.
E, ao mesmo tempo, eu acho que se teve algo nessa situação que ainda nos acalenta, né, é perceber a importância do movimento de mulheres, do movimento feminista, para garantir, né, a nossa autonomia, a nossa liberdade e para que o nosso corpo ele não continue sendo uma propriedade alheia, em que os outros, né, por diversas questões, decidem o que devemos ou não fazer com ele. Então, a minha fala hoje é muito mobilizada por isso, porque realmente foi uma situação que muito nos afetou. Coincidentemente, a gente vai tocar nesse sentido, né? Que a gente vai Uhum. tratar da criança também, da mulher e da Sim, criança. sim, Que nós exatamente. temos uma figura representativa, né? Infelizmente, que é essa menina. Sim. Mas isso nos mostra também, né, o compromisso político que nós temos de levar essas discussões para todos os espaços, né, e vocês têm fazendo esse trabalho de forma muito interessante, né, eu conheci recentemente o projeto Florescendo Saberes e acompanhei já algumas atividades que vocês têm desenvolvido por aqui e percebo mesmo, né, a importância de espaços como esse, um compromisso por levar esse debate adiante, é, por promover um conjunto de discussões tão caras e tão necessárias mesmo para a garantia aí, né, do respeito à vida das mulheres e aos direitos humanos. Então, acompanhei alguns debates que vocês vêm fazendo aí, né, sobretudo nesse agosto lilás, que tem sido um mês aí de campanha mesmo, né, para trazer aí à tona sobre formas de denúncia, mas também de construção aí de propostas interventivas, né, de propostas práticas concretas para a atuação sobre a realidade, que é muito importante, é muito importante, né? Eu acompanhei aí as duas últimas lives que vocês fizeram e foi um sucesso, muito, muito, muito interessante mesmo. Eu tô olhando aqui para ver se já tem alguma pergunta. Ainda não. Acho que você pode dar prosseguimento à sua fala. Pronto, então vamos lá, né? Violência de gênero e seus impactos na vida de mulheres e filhos e filhas. É, o tema da violência, né, de uma maneira geral, ele é um tema que unifica os feminismos, né? No campo feminista, nós vamos ter diversas perspectivas, então o feminismo ele é um campo plural, mas todos eles perpassam e trazem à tona a denúncia, mas também uma reflexão política e teórica sobre a questão da violência. E aí, É. pensando especificamente na particularidade brasileira, a gente vai ver que nós temos um paradoxo, né? Eu chamo isso de paradoxo, porque ao mesmo tempo que nós temos uma das mais avançadas legislações de enfrentamento à violência, né? A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que no último dia 7 de dezembro completou aí 14 anos, 14 anos aí da sua implementação. Então nós temos uma lei que é uma inovação no campo mesmo de enfrentamento à violência a nível mundial e aqui no Brasil é um importante avanço porque é uma legislação que não visa apenas coibir a violência, mas também trabalha com ações preventivas, né? Então, a própria Lei Maria da Penha, ela é uma mudança, digamos assim, de paradigma dentro do próprio sistema judicial brasileiro, né? Não é à toa que durante muito tempo ela foi ponto de discussão se era constitucional ou não, porque ela provocou uma mudança, né, no ordenamento, na forma positivista de analisar aí a realidade e da aplicabilidade do direito. Então a Lei Maria da Penha ela vem com essa mudança de paradigma, né? Ela não vem uma lei apenas uma perspectiva penal, mas também de proteger essas mulheres, de garantir uma assistência multidisciplinar e intersetorial às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, a gente vai ter uma legislação que está entre aí as três legislações, né, mais avançadas mundialmente de combate à violência contra a mulher. No entanto, nós estamos figurando aí há um tempo um dos países que mais mata mulheres. Então, a gente, ao mesmo tempo que
tem uma legislação, né, de grande importância e que foi símbolo, inclusive, de um conjunto de lutas históricas do movimento de mulheres do movimento feminista, em denunciar, inclusive, né, o longo processo de violência que o Estado brasileiro estava sendo conivente com a figura representativa aí de Maria da Penha, por isso o nome, né, da própria legislação, como uma homenagem simbólica aí a toda a trajetória de luta que ela protagonizou. Então a gente vai ter uma legislação, mas a gente vai ter também, como parte dessa realidade, o país figurando entre o quinto país em mortes violentas de mulheres no mundo. Então, a gente tem uma legislação super avançada, mas a gente tem uma realidade que ainda persiste em afetar um conjunto de mulheres, né, e exige de nós não apenas reflexões teóricas e políticas sobre esse fenômeno, mas também intervenções práticas concretas que possibilite aí uma compreensão e uma transformação dessa realidade. E aí eu tenho alguns dados aqui que eu procurei buscar, né, para ilustrar esse cenário que nós vivemos, e um desses dados vem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado no ano de 2019, mas que traz como análise aí os dados da violência, sobretudo da violência doméstica e familiar contra a mulher nos anos de 2017 e 2018. E lá nesse relatório vai apontar que tivemos, em 2018, 1.206 feminicídios registrados. E esses dados, eles não incluem os dados da Bahia. Eles não incluem aí as taxas de feminicídios registradas, né, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, porque a época em que esses dados foram coletados, a Bahia não encaminhou esses dados. Então, isso já revela que esses dados eles são maiores, né, do que esses números que já são alarmantes. E esses dados de 2018 mostram um aumento aí da violência em 4% em relação ao número de 2017. E isso demarca uma característica importante, que é como a violência de gênero ela se distingue de outras formas de violência. Porque enquanto, em termos absolutos, a gente vai ter uma diminuição do número de homicídios, se tratando aí de feminicídio, a gente vai ter um aumento de 4%. E esses números de feminicídios, eles vêm extremamente ligados também ao perfil de quem são essas mulheres que estão morrendo, né? E morrendo em função da sua condição de mulher, da sua condição de gênero dentro de uma sociedade que é construída, estruturada a partir de relações patriarcais de gênero. E aí nós vamos ver que dessas 1.206 mulheres que foram assassinadas, 61% dessas vítimas fatais foram mulheres negras e 38,5% mulheres brancas e dessas 0,2% são mulheres indígenas. Então isso mostra para a gente que, além de fazer uma análise, né, da violência de gênero à luz aí das relações patriarcais de gênero, é assim que eu as considero, e eu vou explicar um pouco por quê, a gente também precisa analisar a violência de gênero a partir da dimensão racial, porque ela nos funda e é determinante, né, para um conjunto de relações políticas, econômicas e sociais, e a violência contra a mulher ela não passa fora desse cenário, desse contexto. E aí um outro dado apresentado por esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública é que dessas vítimas assassinadas, 88,8% foram assassinadas pelos próprios companheiros ou ex-companheiros. E dessas mulheres, 65% tiveram a residência como um local de morte. Então, isso nos mostra, né, a complexidade que é o enfrentamento à violência contra a mulher, porque os autores dessa violência, né, os sujeitos que perpetram essas violências contra as mulheres são pessoas que mantêm relações afetivas, relações amorosas, relações sexuais, relações sociais com essas mulheres, e que vão estar justamente ocorrendo dentro de um espaço que, na nossa configuração, no nosso imaginário, nos é passado como um espaço de proteção, que é o espaço da nossa casa, né? Então, mesmo nos espaços que historicamente, culturalmente nos é, né, construído, nos é imposto como um espaço de proteção, é um espaço onde a dignidade dessas mulheres, né, a integridade física, mental dessas mulheres, elas são diretamente afetadas.
E isso eu estou falando de dados que são registrados. Sabemos que a realidade é muito mais complexa, né? E que não é possível, inclusive, de enquadrar ela nesses dados que nos são apresentados. Eu posso continuar falando, Flávia? Você quer trazer alguma coisa? A gente acabou nem. Eu estou observando aqui para ver se surgiu alguma pergunta para você. Pode prosseguir com o que você Pronto. preparou. Então, diante, né, desse paradoxo que eu apresentei, né, inicialmente, assim, de termos uma legislação extremamente importante, avançada e termos a persistência aí de dados alarmantes, né? Quais seriam os possíveis eixos de análise que a gente poderia trazer? Eu não vou, obviamente, propor respostas a esse paradoxo, né? Eu acho que eu lanço eles muito mais para a gente sair daqui com essas reflexões, até porque não há uma única resposta, né? A violência contra a mulher, ela é um fenômeno multifacetado, mas eu tenho feito um exercício intelectual e político, eu acho que ele nos ajuda a compreender parte, né, desse movimento, dessa realidade, que é compreender quais são as bases que sustentam a nossa sociedade. E aí eu acho muito válida uma análise que uma feminista brasileira faz, que é a Eliette Safiotti, quando ela nos fala sobre o nó, né, ou a chamada imbricação do patriarcado, do racismo e do capitalismo, e de como essa imbricação vai constituir e determinar um sistema, né, um sistema de dominação e exploração que vai ser assentado aí nas relações de gênero, de raça e de classe social. E por que esses três, né? Esses três eixos, digamos assim, ou esses três sistemas que se imbricam, que se correlacionam, nos ajuda a analisar o fenômeno da violência contra a mulher ou, né, a violência de gênero. Primeiro, eu vou demarcar que em uma sociedade capitalista, a força de trabalho das mulheres, elas vão ser apropriadas para o seu processo de valorização, né? Para o processo de valorização aí do capital, e essa apropriação, ela vai ocorrer de forma muito desigual, porque vai colocar mulheres, né, trabalhadoras em condições de maior superexploração da sua força de trabalho. E aí a gente vai ver também que dentro do processo de distribuição da riqueza, né, dentro do processo de distribuição da riqueza socialmente produzida, as mulheres elas vão estar mais distantes de usufruir dessas riquezas. Não é à toa que nós temos fenômenos, né, no Brasil que a gente fala sobre a chamada feminização da pobreza. Então, se a gente for analisar em termos de desigualdade no mundo de trabalho, desigualdade no acesso a bens e recursos socialmente produzidos, a gente vai ver que as mulheres elas figuram entre aquelas que têm menor acesso, né, e que têm um acesso marcado aí por diversas desigualdades. Então, a gente tem essa relação, né, que está centrada aí na sociedade capitalista e que reproduz aí, portanto, essa violência, né? Então, a reprodução aí da desigualdade de gênero é funcional para o próprio processo de reprodução do capital. Ao mesmo tempo, nós estamos também em uma sociedade patriarcal, cunhada em bases patriarcais, no sentido de que há uma apropriação das nossas vidas e dos nossos corpos, né, de controle à nossa autonomia, à nossa liberdade, e que utiliza aí o disciplinamento através do medo, né, que os homens eles exercem sobre as mulheres, mas que também nos constrói uma base ideomaterial que nós mulheres também reproduzimos com as outras mulheres. Então, a situação recente que ocorreu, né, com aquela criança de 10 anos que passou por sistemáticas formas de violência, isso é um reflexo dessa estrutura patriarcal que conduz aí os nossos processos de reprodução das relações sociais, quando a gente vai ter, inclusive, né, na porta do hospital, mulheres que vivenciam nos seus processos cotidianos também situação de apropriação dos seus corpos, né, de apropriação das suas vidas, chamando essa criança de assassina, né? Então a gente vai estar imbuídas, digamos assim, nesse processo e reproduzindo também essas relações patriarcais. E nós temos também junto a isso uma sociedade racializada, em que o racismo ele vai ser estruturante das relações sociais, e aí o racismo compreendido aqui, né, como uma forma sistemática de discriminação, que vai ter a raça aí como fundamento, e aí nesse sentido nós vamos perceber o quão complexa é a realidade de mulheres negras que vivenciam no seu cotidiano um processo de naturalização das violências por elas enfrentadas, né? Então,
os corpos negros de homens e de mulheres, obviamente que vamos ter particularidades entre uns e outros, eles vão ser estruturalmente na nossa sociedade marcado por esse cenário de violência, né? Os homens no âmbito de uma violência estatal, de uma violência policial, né? O extermínio da juventude negra é uma expressão disso, e as mulheres a gente vai ter aí a expressão disso, inclusive um aumento nas taxas de feminicídio dessas mulheres em detrimento das taxas de feminicídio das mulheres brancas. Então isso nos coloca, né, o quão complexa é essa realidade e que para que a gente de fato compreenda a violência contra a mulher é importante que a gente faça essas mediações, né? Articule aí a dimensão da classe social, da raça e de gênero. Isso não significa que apenas as mulheres pretas e pobres vão sofrer violência. Não, né? O patriarcado está aí para nos mostrar isso. Mas que nas vidas, nos corpos das mulheres negras e pobres, a gente vai ter formas sistemáticas de reprodução da violência e nós vamos ter, inclusive, possibilidades muito diferentes de acessar serviços que contribuam para o rompimento do ciclo da violência. Então, por isso que é importante a gente fazer essa mediação. A gente sempre fala, né, que a violência contra a mulher, ela não está necessariamente vinculada à questão da classe, à questão da raça, porque todas as mulheres sofrem violência. Assim. Todas as mulheres elas sofrem violência, mas elas sofrem violência de modo muito diferenciado e elas também vão ter acessos, recursos e estratégias para romper com o ciclo da violência de forma também muito diferenciada. Diferente. Mas apesar de a gente já ter tanta divulgação, tanta campanha que a gente tem nesse trabalho de sensibilização, né? De romper essas barreiras, de enfrentar, de denunciar, de reagir, a gente ainda tem muita mulher que sofre, que tem medo, né, desse processo. Porque é muita ameaça, é o preconceito dentro da própria família. Né? A semana passada nós estávamos falando da questão da violência e a questão da religiosidade, de perder o status do casamento, né? De ter o seu casamento destruído, de como ela vai ser vista no trabalho, dentro da própria família, a gente vê isso. É como você Sim, falou, a família que era uma instituição que era para proteger acaba contribuindo para que essas violências aconteçam. sim. E aí a E gente aí vai ver, vai refletir nos filhos, né? Que sim, cresce vendo todo esse processo de violência de suas mães, de suas avós, de algum parente próximo, e isso influencia na vida dessas sim. crianças. Né, influencia tanto nos processos mesmo de socialização que eles vão ter, mas de um próprio processo de internalização, de reprodução e de naturalização dessas violências, né? Porque se essas crianças, né, elas convivem em espaços, em relações familiares marcadas aí pela violência, né, desde o seu processo de início da vida até uma outra etapa, a gente vai ver que isso contribui para um processo de naturalização, né, de levar para o âmbito da normalidade que, né, sobretudo, a figura aí paterna agrida a figura materna. E também vai ter uma relação que é importante a gente destacar, que é uma relação assim de um círculo de força, digamos assim, que é estabelecido, porque muitas vezes, né, as mulheres que são agredidas no âmbito das relações conjugais, elas reproduzem não a violência, né, contra a mulher diretamente, mas elas reproduzem cenas e expressões de violência para com seus filhos, para com as suas filhas. E também não a gente não perder de vista que os autores da violência, né, e a violência contra a mulher ela demarca muito isso, utiliza também de estratégias de chantagem, da chamada violência psicológica, e os filhos muitas vezes são mobilizados, né, como esse campo de exercício aí dessa violência psicológica sobre essas mulheres, e que, portanto, aí muitas vezes é o que figura entre muitas mulheres até um fator, digamos assim, inibidor que elas procurem o rompimento do ciclo da violência, né? O medo
de ter a integridade dos seus filhos e das suas filhas ameaçadas, coloca muitas mulheres em uma situação, né, de convivência aí durante muito tempo com situações de violência. Porque o autor da violência, ele percebe isso, né? Ele percebe o peso que a maternagem exerce na vida das mulheres e passa, inclusive, a chantagear essas mulheres através dos seus filhos. Sem contar também como essas crianças, muitas dessas crianças, elas passam também a serem violentadas diretamente por esse próprio autor da violência, né? O cenário do abuso sexual infantil nos mostra também isso, né? De como muitas dessas crianças, elas são violentadas dentro do seu espaço de convívio familiar dentro do seu espaço doméstico. E como muitas mulheres, por diversas questões, diversas formas sistemáticas também de exercício de violência sobre a sua vida, elas acabam, né, de certo modo, também sendo violentadas, né, e convivendo com essa violência que seus filhos e suas filhas passam nos âmbitos familiares, nos âmbitos aí das relações domésticas. Então, uma coisa que é importante, Flávia, para a gente também fazer uma análise sobre isso, é vermos como a violência, né, ela vai se constituir como uma expressão aí de maior desigualdade e que vai ocorrer em diversos espaços. A gente está demarcando aqui o espaço doméstico e familiar porque é onde, né, é o locus maior desse tipo de violência, mas são violências que ocorrem em diversos espaços, no espaço da rua, em casa, nas relações de trabalho. Então, isso mostra, inclusive, os impactos sociais, né, que a violência causa sobre essas mulheres, porque todos os espaços de convivência dessas mulheres são permeados pelas relações de violência sobre diversas formas aí de expressão da violência de gênero. E quando a gente marca, porque às vezes há uma confusão, né? A gente fala violência de gênero e violência contra a mulher, que não necessariamente é sinônimo, mas também não são coisas diferentes. Mas aí quando a gente fala, né? Quando a gente demarca violência de gênero, é para dar ênfase justamente ao caráter relacional das relações que vão ser socialmente construídas entre homens e mulheres. É a gente deixar demarcado que o processo de constituição dessas desigualdades vai ter corpos, né, que vão figurar entre aqueles que são os violentados e corpos que vão figurar entre aqueles que são os violentadores, né? Então, isso é muito importante para a gente situar isso ao longo do tempo e compreendermos como a violência ela vai ter como base justamente as relações de gênero, que são relações assentadas aí em hierarquias, em desigualdades, né? Em relações, aí eu volto a referenciar mais uma vez a Eliette Sapiotti, de dominação e exploração. É por isso que eu gosto sempre de utilizar a expressão, né? Relações patriarcais de gênero, porque pensar o gênero não apenas a partir das suas diferenças, né, socialmente construídas, mas também pensarmos que essas diferenças, elas são, digamos assim, permeadas e mobilizadas para se tornar desigualdades, porque diferentes nós somos, né, e precisamos, inclusive, ressaltar as nossas diferenças, né? A grande problemática é quando essas violências, quando essas diferenças, né, fazendo uma correção, quando essas diferenças elas tornam elementos de reprodução, de produção e de reprodução de desigualdades, de desvantagens, né, de um sobre o outro. Uhum. E aí, quando a gente está falando, né, da violência de gênero, porque eu acho que isso é importante para a gente pensar os impactos sociais que ela traz, nós temos reconhecidas, até pela própria Lei Maria da Penha, as 5 formas, né, de violência de gênero. Então, as formas como essas violações de direito, né, o direito de ir e vir, da liberdade, da autonomia das mulheres, elas são materializadas. E aí nós temos uma violência que é muito complexa, que tem ganhado até, né, um campo maior de discussão nos últimos períodos, mas que ainda exige de nós, profissionais, sobretudo, né, uma atenção em conseguir desvendá-la, que é a violência psicológica.
porque a violência psicológica ela vai ser violências que causam um dano emocional muito grande a essas mulheres, né? Vai atingir a autoestima dessas mulheres. Ela vai ser expressa aí no controle das ações, dos comportamentos, das redes de amizade, um conjunto de humilhações, de constrangimentos, manipulação e de ridicularização dessas mulheres. Então, mulheres que são submetidas a esses processos de violência, dificilmente elas conseguem se identificar dentro desse processo. E isso vai ser um ponto muito importante quando a gente pensa, por exemplo, o impacto da violência, né, para filhos e filhas, porque uma das formas de materializar a violência psicológica contra as mulheres é justamente mobilizando, né, a dimensão aí da maternagem, né, dessa dimensão de que os filhos, que ela não pode romper com esse ciclo de violência, porque se trata, muitas vezes, né, da figura que é o pai dos filhos dela, então há uma vinculação afetiva aí direta, que muitas vezes inibe essas mulheres de procurarem, né, pelas instituições de atendimento, aí, de enfrentamento à violência. Coloca muitas vezes, né, constrói no imaginário dessas mulheres e desses filhos também uma reversão das relações em que as mulheres elas vão sair de uma condição de vítima e passa agora a condição de algozes, né? Então, se está sofrendo violência é porque fez alguma coisa e muitas vezes os próprios filhos que estão dentro desse processo de violência acabam reproduzindo isso, né, com as mães, porque, como eu falei, né, quando isso ocorre dentro do espaço de socialização familiar dessas pessoas, há digamos assim, uma facilidade em reproduzir isso, em naturalizar essas formas de violência, e aí muitos companheiros mobilizam assim, os filhos, dizer que vai fazer alguma coisa com os filhos, se essa mulher, né, largá-lo, que vai que os filhos não irão apoiar se ela separar dele. Então, né, constitui diretamente ali um fator de controle ali sobre as ações dessas mulheres e que é muito difícil para nós conseguirmos identificar e trabalhar junto com essas mulheres para que ela também se identifique dentro desse cenário, né, dentro desse processo de violência, porque é inclusive um tipo de violência que vai permear todas as outras. Então, não existe, por exemplo, uma violência física que não traga aí um agravante para a dimensão psicológica dessas mulheres. Né? Não existe aí uma violência sexual que também não esteja diretamente vinculada a um processo de violência psicológica. Porque, perceba, apesar de ser elementos distintos, se elementos, na verdade, não são elementos, né? Apesar de ser tipificações diferentes, elas ocorrem de forma interrelacionada. Né? Uma mulher que sofre violência física, e aí por violência física a gente está falando daquele conjunto de ações que ofende a integridade física da mulher, que pode ser expressas aí em socos, em tapas, em pontapés, enforcamento, né? E das mais diversas formas de violação mesmo à integridade física dessas mulheres. Essas violências elas ocorrem também junto com violências psicológicas de xingamento, vai controlar essas mulheres. Muitas vezes elas são mobilizadas pelos chamados ciúmes, né, pela tentativa mesmo de controlar a vida e o corpo dessas mulheres. Nós temos também a violência moral, né, baseada aí na calúnia, na difamação e na injúria. Então, por exemplo, dizer que a mulher traiu, que não é uma boa mãe, que não cuida dos filhos, né, é uma forma aí dessa violência moral. E a violência sexual, que está aí, né, representada por práticas de estupro, abusos sexuais, realizações de práticas sexuais não desejadas, incluindo aí o estupro conjugal, porque ainda é um tema muito pouco discutido, né, porque dentro desse modelo de relações conjugais, a gente acaba reproduzindo um ideário de que as mulheres, por estarem numa situação de conjugalidade, elas têm obrigações, né? Elas devem servir sexualmente aí os seus companheiros. E aí muitas mulheres elas não percebem isso nas suas relações conjugais, principalmente. E aí é uma violência também que afeta a muitas crianças e muitos adolescentes, né? Dentro também desse espaço aí familiar.
Eu tenho um exemplo para citar de uma pessoa que eu conheci, uma senhora, né? Ela, aí ela diz que a gente conversando sobre coisas do dia a dia, e aí ela argumentou, ela mora, hoje ela mora sozinha, e aí ela disse que hoje ela consegue viver, ela disse que hoje ela é feliz depois que ela ficou viúva, porque ela disse que ela não tinha vida. Ela sofria tudo isso, ela teve que se casar para manter o perfil da boa mãe, da boa mulher, da boa esposa, veio anos e anos servindo, sendo subserviente, né, ao marido, ao senhor dela. E aí ela disse que ela só conseguiu encontrar a vida depois que ela ficou viúva, porque ele obrigava ela a fazer as coisas que ela não queria, né? Até mesmo essa questão de se relacionar com ela, de contato com familiares, com amigos, ela não tinha vida social. Ela Uhum, viveu a vida inteira para servir a ele e a família. E os filhos, porque foram orientados e educados por ele a ser assim, dessa forma também. uhum. E fala Teve, que ela ter esse comportamento que está sendo reproduzido pelo seu filho mais velho, que diz que ele é igualzinho ao pai e que ela não aceita isso. E aí ela diz que hoje ela tem vida, hoje é que ela está aprendendo que é viver, mas o período que ela foi casada, que ela teve a vida conjugal dela, ela não foi feliz, porque ela viveu oprimida o tempo inteiro. é, em 1949, né, com o livro O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir problematiza justamente isso, né, a mulher como o outro. E dentro dessas relações, né, de conjugalidade, sobretudo em relacionamentos heteropatriarcais, há um processo de anulação mesmo, né, das mulheres. Elas vivem em função, muitas vezes, do companheiro, da figura masculina, né, sobre o controle ali dele. Então há esse apagamento mesmo, né, da sua identidade. Eu lembro, você mencionou aí, eu lembro uma vez que a gente estava desenvolvendo um trabalho junto a mulheres e, e a gente já tinha, né, feito diversos atendimentos multiprofissionais a essas mulheres, eram as mulheres que já estavam há um bom tempo sendo acompanhadas aí, né, pela rede de proteção, Ministério Público, delegacia, eram mulheres que já estavam, digamos assim, dentro de um processo de rompimento com a situação de violência. E aí teve um dia que nós fizemos uma confraternização e uma das mulheres chegou lá de vestido, né? Com um vestido assim muito elegante, e ela estava muito serelepe, digamos assim. E aí, quando chegou um determinado momento, que algumas delas, né, começaram a falar, agradecer o trabalho que vinha sendo realizado por aquela equipe, essa que chegou lá, ela começou a chorar. E aí a gente ficou imaginando que era um processo ali, né, de rememoração de todas as violências sofridas. E aí ela teve um momento assim que ela parou, ela falou: "Não, eu tô chorando de felicidade, porque pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, eu pude vestir uma roupa que eu quis, do jeito que eu gosto, né? E que mostra o meu corpo. O meu corpo ele não precisou ser um objeto a ser escondido, né? A ser envelopado, esse foi até o termo que ela trouxe, a ser envelopado para que outras pessoas não vejam. Eu não precisei com essa roupa negar o meu corpo. E aí isso foi muito forte, assim, né, para todas nós que estávamos lá ouvindo, porque mostra mesmo como há um processo de resgate mesmo, né, de todo o processo de subjetividade, do impacto que isso causa, né, na vida de um conjunto aí de mulheres. E aí, só para retomar um pouco, Flávia, o âmbito, né, das formas de violência que eu tinha colocado, a gente vai ter também a violência patrimonial, que se aproxima também dessa discussão, desse exemplo que nós trouxemos, né, quando há uma retenção e há uma destruição de bens e objetos dessas mulheres, principalmente, né, documentos como RG, CPF, das certidões, retém chaves, retém roupas dessas mulheres para que elas, né, não vistam, e retém todos instrumentos de trabalho e todos os outros objetos que essas mulheres elas têm, digamos assim, uma vinculação para expressar, né, a sua identidade. Então, a violência patrimonial ela vem justamente nesse sentido de apagar,
né, uma identidade aí dessas mulheres e tornar, inclusive, essa mulher um objeto, né, ela é objetificada como do outro, né, como um objeto que pertence ao outro e que, portanto, o outro controla o que ela tem ou deixa de ter. E Emilson, tem aí, uma pergunta que sim, só um minuto. Valdízia, ela está perguntando aqui o que fazer com crianças de 8 anos, uma criança de 8 anos que é filha de uma mulher em situação de violência, e essa criança ela está desenvolvendo um comportamento agressivo na escola e em casa com todos. então, a recomendação que nós temos aí, né, assim, o ideal é que a própria escola ela desenvolvesse ações para Uhum. identificar, né, No esses tipos psicopedagogo, de né? Toda a isso, instituição. psicopedagogo, a importância também de termos, né, assistentes sociais e psicólogos dentro desse espaço para pensar ações, né, intersetoriais e multiprofissionais que identificassem esse cenário. Mas também tem um campo de intervenção, porque muitas vezes quando as escolas elas não têm esses profissionais, fazem um trabalho articulado com os CREAS, né? Os Centros de Referência Especializada de Assistência Social, que tem uma equipe multidisciplinar que exerce um trabalho interessante, que inclusive visa aí, né, a cobertura de situações de violência para crianças e adolescentes, também violência diretamente às mulheres. Então, em termos ideais, o fundamental era que a escola tivesse, né, uma equipe técnica profissional que acolhesse essa criança, que identificasse isso, e não apenas acolhesse essa criança, porque se a gente tem uma situação de violência no espaço doméstico, todos os membros daquele espaço doméstico ele vai ser diretamente afetado, né? Toda a família ela vai ser diretamente afetada. Então, essa criança, ela merece atenção, mas essa mulher, ela também está merecendo muita atenção, né? Um cuidado, e aí não estou falando cuidado numa perspectiva meramente humanista, mas um, um cuidado no sentido ético-político da palavra, né? Para que a dignidade dessa mulher, para que a violação dos seus direitos seja interrompida, né? Que a dignidade ela seja resgatada e que a violência, né, a situação de violação dos seus direitos seja interrompida. Então, Aqui acho tem que o uma ideal aí é buscar uma articulação. Se você, quem foi que perguntou o nome? Eu tô sem óculos, aí eu não consigo enxergar aqui direito. Valdízia. Valdir, Valdízia. se você for, né, uma pessoa que tem um contato aí talvez com os serviços da rede, acho que Social. informar ao CREAS seja uma boa alternativa, mas também tem outras instituições, né, que compõem a rede de proteção, a Defensoria Pública faz isso, o próprio Ministério Público também faz isso. Se a violência for direta cometida contra essa criança, a gente vai ter os conselhos tutelares também, que exercem uma função importante aí no acompanhamento, no monitoramento dessa criança e Aqui tem uma adolescente. contribuição de uma colega, eu acredito que ela seja assistente social também. Aqui está o título do Instagram Serviço Social Ético Político. Aí ela está enfatizando aqui que quantas mulheres deixam de mostrar os seus potenciais pessoais, profissionais, suas competências em razão das violências, né? A mulher ela Sim, começa a se sabotar, ela sim, fica com medo de viver. sim. Exatamente. Porque, e isso é muito característico, né? Quando eu dei a conceituação, digamos assim, né, das relações patriarcais de gênero, isso mostra como, dentro dessas relações, o medo e o controle são mobilizados para exercer, né, o domínio e a exploração e a opressão dessas mulheres. Né? Elas se sentem oprimidas e muitas vezes elas não se sentem oprimidas pelo outro, né, pelo autor. Assim, é um processo que também elas se culpabilizam. Né? O processo de reprodução da violência ele é muito cruel, porque nos tira da condição de vítima e nos coloca na condição de algoz, como se aquilo estar ocorrendo porque nós fizemos alguma coisa, ou porque nós deixamos de fazer algo e que, portanto, né, nos colocou ali diante de situação de violência. E isso é muito presente. Isso é muito presente. Durante um tempo, eu acompanhei aqui a implementação da Lei Maria da Penha nas delegacias, e dentro desses próprios espaços institucionais que deveriam ser um espaço de proteção a essas mulheres,
mulheres, eu ouvia situações de reprodução de violências institucionais, morais, sexuais aí, e psicológicas a essas mulheres, né? De perguntar, mas você vai mesmo denunciar o pai dos seus filhos? Você tem certeza que você vai ferrar com a vida do cara? E era justamente essas falas, né, que a gente que ouvia. Mas você fez o quê? Né? Antes disso acontecer, o que foi que você fez? Como foi que ele ficou tão bravo? Então, há esse processo mesmo, né, de responsabilização aí dessas mulheres e a gente internaliza isso. Não é à toa, por exemplo, que isso vai nos causar um intenso processo de adoecimento. As mulheres figuram hoje entre as pessoas que mais tomam calmantes e ansiolíticos no mundo. Né? Isso não é um dado aleatório. Né? Isso é também reflexo das múltiplas violências que a gente vem sofrendo. E que, inclusive, recorrer à medicalização dessas relações aparece muitas vezes como uma alternativa. Né? A figura da mulher louca, né? Da mulher que não sabe se controlar, ela também é muito acionada por essa lógica patriarcal. Né? E que nos coloca aí diante mesmo de um processo mesmo de subalternização das relações. Tem um aspecto que assim já vem sendo muito discutido, mas eu acho que é importante nesse contexto a gente trazer, que é para a gente pensar como essa violência de gênero vai ter novos contornos, digamos assim, né? Novas expressões nesse contexto de pandemia. Oi, eu falo Temos demais. 9 minutos. Oi? Temos 9 minutos. Só? Ai, meu Deus, passa muito rápido. Mas vai ser, eu prometo ser breve, porque isso também Mas é importante o que você vai a gente falar. consegue articular aí com os impactos, né? Que isso vai trazer aí os impactos sociais, mas também para a questão dos filhos e das filhas dessas mulheres. A gente tem visto nos últimos meses, né, sobretudo nesse contexto de pandemia, diversas notícias de jornais e dos mais variados meios de comunicação, né, inclusive as redes sociais, mostrando como a violência de gênero cresceu no contexto de pandemia. Né, como esse contexto de pandemia, digamos assim, tornou latente a situação da violência de gênero. E aí tem uma coisa que é importante para a gente pensar, que assim, a violência de gênero ela não é um fenômeno que ocorre, né, a partir da pandemia, ela ocorre muito antes, né, mas que num processo pandêmico a gente vai ter, de fato, um crescimento acentuado dessas violências e que vai ter diversos fatores aí que contribuem, né, para esse crescimento, mas eu vou só trazer alguns aqui porque eu acho que nos ajuda a compreender um pouco o que nós estamos vivenciando, que é, nesse contexto de quarentena, de pandemia, né, a recomendação era que as pessoas ficassem em casa como uma forma de resguardar, né, a sua proteção e também a proteção dos outros. E a casa não é um espaço de segurança para muitas mulheres, porque é justamente na casa que diversas violências elas ocorrem, né? É no espaço doméstico que as mulheres figuram diretamente como as maiores vítimas aí de feminicídio. Então, isso nos mostra, né, o quão difícil é conviver diretamente com autores de violência nas nossas relações ali domésticas. A gente também vai ver que esse contexto de pandemia trouxe à tona a perda ou a diminuição dos gastos financeiros dessas mulheres, né, nesse contexto. E isso expõe as mulheres à situação de tensão, de preocupação, de estresse muito grande, né? É um dos impactos também para a gente destacar aqui. E isso muitas vezes é um fator potencializador, não é o único, mas ele, né, potencializa situações de violência, né, nesse contexto. E nós vamos ter também a divisão sexual e racial do trabalho nesses espaços,
porque se nós temos, né, homens e mulheres dentro de casa, a gente ainda vai ter uma primazia aí da responsabilidade feminina em realizar as atividades, os cuidados para com os filhos, os cuidados aí com as atividades, né, chamadas de trabalho reprodutivo, e isso obviamente que causa uma sobrecarga a essas mulheres, que também constitui uma forma, né, de reprodução aí da violência, mas que também contribui para esse processo de desencadeamento aí de violências diversas. E nós vamos ter também o não funcionamento integral dos equipamentos e serviços da rede de proteção a mulheres, né? E que coloca também uma dificuldade aí de operacionalizar os mecanismos, as normativas legais para garantir uma proteção a essas mulheres. E isso tudo vai se articular com um intenso processo de precarização e descontinuidade de programas e políticas públicas que foram construídos nos últimos anos, mas que desde 2016 vem sofrendo, né, diversos ataques, e que a partir de 2019 a gente vai ter um ataque maior ainda a esses processos, né? Então, vários ganhos que a gente tinha conquistado aí com o movimento de mulheres feministas para o enfrentamento à violência de gênero, para a proteção de crianças e adolescentes, inclusive dentro, né, desses espaços familiares domésticos, eles começaram a ser paulatinamente destruídos. Não é à toa que a gente vai ter aí uma presença em um discurso dos nossos representantes políticos, né, dos representantes legais, de uma evocação muito grande aí a uma família nuclear, né, composta aí de pais, mães e filhos, romantizando, né, e descaracterizando, deshistoricizando um conjunto de conflitos que existe dentro desses cenários. Então, a gente, quando fala, né, de impactos, são muitos os impactos, né, que isso vai trazer. Então, eu poderia listar alguns deles aqui, já que a gente está com um tempo um pouco curto. Obviamente que eu não vou conseguir falar de todos, porque são muitos, mas nós vamos ter um impacto direto aí, né, na saúde mental. E aí é importante a gente falar que quem sai afetado pelas relações de violência não é apenas as mulheres que vivenciam, né? Os filhos e as filhas, toda a família, as amigas e os amigos também saem afetados, né, de conviverem diretamente aí com o processo de violação da outra, do outro. Então, traz um impacto na saúde mental, isso vai trazer, obviamente, uma ampliação nas relações aí, né, de saúde e doença, de mulheres que vão ter seu corpo, sua subjetividade controlada, sua vida aí abnegada. Nós vamos ter a marginalização de mulheres de espaços de poder, né, de locais de trabalho com garantias. Então, muitas mulheres elas são, inclusive, impedidas de trabalhar, ou quando, né, acessam esses locais de trabalho, acessam de forma ainda muito desigual. Nós vamos ter uma implicação direta aí nas atividades laborais, nos relamentos socioafetivos que essas mulheres, né, elas constroem nas relações de amizade, nas relações familiares. E os filhos e as filhas eles vão ser diretamente afetados porque, por conviverem com cenas de violência, né, tanto vai contribuir para um processo que a gente já falou aqui, né, de reprodução e naturalização dessas violências, quanto também eles vão ser diretamente afetados por sofrerem violências de outra ordem, né, como ameaça, né, muitas vezes a figura masculina mobiliza, né, o apego, o amor que a figura materna, né, exerce para com seus filhos como objeto de chantagem psicológica, né, de perpetuação de violência psicológica. Muitos dessas filhas e filhos, eles também vão sofrer violências sexuais, violências físicas. Durante um tempo que a gente acompanhava mulheres em situação de violência, era muito comum algumas mulheres relatarem que crianças, né, das mais diversas, com 5, 6 anos, ao presenciarem situações de violência que elas sofriam no âmbito doméstico, voltavam a fazer xixi na cama, por exemplo, ou a apresentar comportamentos, né, infantilizados, digamos assim, que retomava um contexto de comportamentos anteriores ao estágio, né, de desenvolvimento que aquela criança já estava. Então, tudo isso como uma expressão mesmo do impacto que esse contexto de violência provoca nas pessoas que estão diretamente envolvidas nele. É isso, Flávia, acabei falando muito. Espero ter dado conta aí da temática.
Nós que agradecemos, a Florescendo Saberes agradece imensamente a sua disponibilidade, a sua atenção, o seu carinho conosco, Ah, em compartilhar suas vivências profissionais, né? Suas partilhas de estudos, de pesquisa, que não são poucas, e é por isso que o tempo ficou curto, porque assim, você tem muita coisa para trazer para a gente. Que bom que as pessoas que participaram conosco gostaram. Eu queria agradecer mais uma vez, tá? Pela sua presença. E dizer que a gente continua com esse bate-papo na próxima segunda-feira. Nós teremos uma outra temática envolvendo essa questão de violência de gênero, que quem participou hoje participe também na próxima segunda-feira, no mesmo horário. E a você, Nildes, muito obrigada mesmo, viu? Foi não, obrigada, Flávia. muito enriquecedor esse bate-papo, gente. Vai ficar gravado aí a live se vocês quiserem rever alguma coisa que ela argumentou aí que vocês perderam, que entrou depois, tá? Para poder rever o bate-papo no mais. Muito obrigada, Ernildes, e a todos que estiveram conosco Pronto. hoje, tá bom? Ah, eu lhe Boa noite. agradeço muito, Flávia. Parabenizo pelo trabalho. Agradeço também a várias colegas e alunas que estão aqui nos acompanhando. Eu não consegui acompanhar o chat, né? Mas já deu para ver que tem a presença de muitas delas. Alunas, ex-alunas, colegas de Sim. trabalho, a professora Jaqueline, né? Que é uma Ah, eu militante. assisti a live de Jaqueline, maravilhosa. Pois é, elas também Então, estiveram aqui, professora Jace Costa, todo mundo aí. Tá bom, ai, gente, que é isso. bom. Muito obrigada. Boa noite, viu? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Flávia. Parabéns pelo trabalho. Um Obrigada. Tchau, abraço. tchau. Tchau.